Bem-vindos a mais uma Fab Talk da Fábrica de Startups. Eu sou Lara Ligeiro, sou Acceleration Manager e responsável por vários dos programas com foco no setor do turismo, aqui na Fábrica de Startups. Realizamos este webinar no âmbito do programa Tourism Advance, a mais recente iniciativa da Fábrica de Startups, que mais tarde vos falarei com um pouco mais de detalhe. No webinar de hoje vamos debruçar-nos sobre o tema da inovação aberta e colaborativa entre as empresas do setor do turismo e as startups. Vamos tentar evidenciar as suas vantagens. Temos o prazer de contar com a presença do Roberto Antunes do NEST, Centro de Inovação do Turismo, a fazer a moderação da conversa. Contamos também com a presença do Sérgio Correiro, diretor-coordenador do Turismo de Portugal, com a Gorete Pedrosa, Marketing Manager da Global Blue, e o Diogo Gomes, Sales Representative da Startup Enterprise Bot. Agradeço a todos a vossa disponibilidade, a vossa presença e deixo-vos a última nota que coloquem as vossas questões no chat e no Q&A para vos podermos incluir depois na conversa. Portanto, sem mais demoras, vou passar a palavra ao Roberto. Obrigada a todos e tenham um bom webinar. Obrigado, Lara. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui convosco neste webinar. Eu fui muito bem apresentado. Sou Roberto Antunes, sou o diretor executivo do NEST, o Centro de Inovação do Turismo em Portugal, uma entidade cujo objetivo é afirmar-se como referência nacional e internacional em termos de empreendedorismo, desenvolvimento de soluções inovadoras para o setor do turismo. Serei hoje o moderador da sessão, a convite da FabStart, a quem eu desde já agradeço. Hoje vamos mergulhar neste emocionante mundo da inovação aberta no setor do turismo e estamos aqui para explorar como é que o modelo de inovação aberta pode elevar o setor e fazer-nos chegar aos níveis de ambição que temos. Turismo e inovação são dois temas que obviamente se cruzam, mas haverá ainda mais espaço para as empresas trabalharem em conjunto com as startups. Essas são as questões que queremos propor, explorar com este grupo de painelistas e que eu começaria então com algumas perguntas e depois farei perguntas individualmente e depois no final uma ronda para que sobre os mesmos temas, no fundo, dissertem um pouco a vossa opinião. E começando pelo Turismo Portugal, pelo Sérgio Guerreiro, uma primeira questão se é como as startups têm contribuído para a inovação. De facto, um balanço de como é que tem sido essa experiência e essa contribuição, e também, em especial, no decorrer de vários, enfim, eventos que afetaram a própria indústria, desde, enfim, o Covid e depois também toda esta digitalização massiva e os imperativos da sustentabilidade, têm sido as startups capazes de responder aos desafios e das necessidades que são emergentes neste ecossistema e dos novos turistas? Bem, antes de mais, muito boa tarde a todos. Obrigado à Fábrica de Startups pelo convite para participar neste webinar e pelo webinar. Acho que estamos numa boa altura para fazer balanço e discutir o papel que a inovação, e em particular a inovação aberta, podem ter naquilo que é o desenvolvimento do turismo em Portugal e, no fundo, também o contributo que queremos dar enquanto ecossistema para acelerar a qualidade dos serviços que prestamos a quem nos visita. Bem, respondendo à tua pergunta, Roberto, o balanço que eu faço, obviamente que somos suspeitos para fazer isto, aliás, todos os que estamos aqui à volta da mesa e os participantes somos suspeitos, mas eu acho que a nota que nós vemos do lado do Turismo de Portugal relativamente ao caminho que foi feito pelas startups nos últimos anos, eu acho que o balanço é bastante positivo. E eu acho que a primeira palavra que eu acho que gostava de dizer aqui é: hoje nós podemos fazer e falar de ecossistema de inovação com uma propriedade com que provavelmente não o teríamos feito a primeira vez que usámos a expressão. A primeira vez que falámos sobre isto era uma ambição ter o ecossistema. Hoje eu acho que temos um ecossistema cada vez mais robusto, formado não apenas, e o nosso processo iniciou-se muito, incubadoras, administração pública que lançou o desafio e as startups que desenvolviam. Hoje temos a felicidade, e o painel que temos aqui hoje é mais uma prova disso, é de termos parceiros do setor privado que operam diariamente e que trabalham diariamente na frente de batalha de
prestar melhores serviços ao turista, interessados no domínio da inovação, interessados em inovar colaborativamente, e acho que esse é um aspecto muitíssimo, muitíssimo positivo. E, portanto, se calhar a palavra com que eu terminava a resposta a isto é: hoje em dia somos confiáveis enquanto ecossistema, e, portanto, temos cada vez mais os players empresariais a olharem para o nosso ecossistema com, pela positiva. E, portanto, nós hoje já temos o programa FIT, já vamos com 6 anos de edições consecutivas do nosso programa. Com a Fábrica de Startups já trabalhamos há mais alguns anos, foram dos pioneiros connosco nesta aventura de inovação. Já passaram pelos nossos programas mais de 1.600 startups. As startups também cada vez hoje são mais robustas e, portanto, mais do que estarem na fase inicial da ideação, hoje estão cada vez mais próximas da aceleração e da inovação aberta, e, portanto, quer dizer que estão prontas a prestar serviços efetivos às empresas. As empresas, como eu dizia, hoje são cada vez mais ah, presentes nos nossos programas, e isso fez com que nós abrimos, eu acho que estamos no terceiro ano, ou no terceiro ano em que temos programas de inovação aberta, e temos tido uma adesão cada vez maior por parte das empresas. Nós sabemos que para as grandes empresas inovar é um desafio ainda maior, que é on top de tudo o que têm para fazer, e, portanto, têm que dispensar tempo das suas equipas, energia para participar nestes programas, e, portanto, se o fazem é porque veem valor neste processo. E, ao mesmo tempo, aquilo que eu tenho visto e aquilo que também temos tentado impulsionar no Turismo de Portugal é a diversificação daquilo que são as abordagens aos programas de inovação aberta que estamos a desenvolver, e, portanto, se em alguns casos mantemos, deixamos continua a ser necessário ter programas muito horizontais que cobrem a generalidade dos problemas all in one. Também hoje começamos a ensaiar alguns casos em que vamos para verticais muito definidos. Lançámos há relativamente pouco tempo um vertical em que a Global Blue, agora esteve lá connosco, e que a Global Blue participa, em que nós juntamos o cluster todo do aeroporto, com uma parceria estratégica com a ANA Aeroportos, mas onde temos todos os outros importantes players do aeroporto, para resolver problemas específicos. E, portanto, eu acho que estamos a atingir um grau interessante de maturidade, quer nós enquanto enablers deste processo, quer as startups enquanto geradores de ideias de negócio, quer as incubadoras que fizeram e que são os nossos parceiros estratégicos neste processo, quer as empresas que olham para a inovação hoje como uma oportunidade. E, portanto, eu diria, no meu balanço, é claramente positivo. Se o Covid trouxe alguma coisa, mas eu acho que podemos falar depois, se houver espaço para isso, se o Covid trouxe alguma coisa, acelerou a emergência e a necessidade de nos digitalizarmos. E, portanto, isso para as startups foi um campo de oportunidade, e, portanto, beneficiámos também aqui do seu talento para nos poder ajudar nesta avenida. Boa. Olha, Sérgio, e falas de que o Open Innovation na verdade, já é uma prática e cada vez há mais empresas envolvidas, o que é bom. Sentes que os programas do Turismo Portugal fazem ainda, no fundo, um pouco a evangelização desse modo de trabalhar, e ainda há mais para fazer nesse sentido, ainda há mais para evangelizar, ou já sentes que já é uma prática natural no ecossistema, esta ligação, este apelo, a procura até pelas corporações, pelas soluções das startups, já estão atentos, já vão acompanhando o que está sendo desenvolvido e naturalmente já fazem as suas parcerias, ou isto ainda precisa de um grande estímulo, que vocês o têm feito, obviamente, mas... Não, Roberto, essa é uma ótima pergunta, e eu gosto de sempre responder a uma pergunta dessa natureza com a minha história pessoal. Eu, a primeira vez que fiz um pitch de inovação na Feira de Turismo de Lisboa, fiz com um grande amigo meu, ah, com quem estávamos a desenvolver projetos na altura, e tínhamos uma pessoa a assistir, e era uma pessoa da minha equipa. E, portanto, não, isto para dizer que eu vejo e tenho que ver esta história como uma história incremental. E, portanto, o primeiro aspecto fundamental, e eu acho que é uma das coisas que nos reúne aqui à volta desta mesa, é acreditarmos que a inovação é fundamental para o futuro das nossas empresas, das nossas organizações. Se acreditarmos nisso, sabemos e fazemos essa análise de uma forma muito clara, que há um progresso a fazer. Se me dizes, já estamos lá, não, acho que não estamos lá. Eu acho que estaremos lá quando todas as empresas, quando todos os grandes players empresariais do setor olharem para a inovação como uma das suas prioridades estratégicas
naquilo que fazem, onde alocam recursos, onde alocam esforço, não é? E, portanto, hoje temos, já não vou dizer pioneiros, porque já conseguimos cobrir uma parte interessante, mas o turismo tem milhares de empresas, não é? E, portanto, não podemos só, eh, e aquelas que temos connosco são maioritariamente médias e grandes empresas. E, portanto, que percebem a vantagem automaticamente. O trabalho que há a fazer e a criação do Nest, que dirige, teve exatamente também com esse propósito, a nossa capacidade de poder fazer esta evangelização de forma contínua, de forma profissional, junto das pequenas e médias empresas, que são 98% do nosso mercado, para que elas não fiquem à margem do mercado. Porque aquilo que nós acreditamos é a tecnologia não, não é um episódio, não é um facto que nos apareceu circunstancialmente nas nossas vidas enquanto organizações, é algo que veio para ficar e está a um ritmo alucinante do ponto de vista do desenvolvimento. E, portanto, aquilo que vai inevitavelmente acontecer é ela vai chegar a todas as empresas e elas têm que fazer esse processo de transformação rapidamente, sob pena de perderem competitividade e de eventualmente poderem deixar de responder perante o mercado. Nós, no setor do turismo, achamos sempre que somos um bocadinho diferentes, mas se nós olharmos para outros setores de atividade económica, pensamos os exemplos são sempre os mesmos, batemos sempre nas Blockbusters ou nas Nokias ou nas Kodaks, etc., foram organizações que foram confrontadas com um estímulo de mudança e com uma necessidade de mudança e que por esta ou por aquela razão não acompanharam e saíram do mercado. E, portanto, aquilo que nós queremos, e porque somos profissionais naquilo que prestamos hoje em dia no setor do turismo, é que todo o setor e toda a cadeia de valor do setor acompanha este processo de transição. Portanto, há muito a fazer, mas nós somos positivos e continuaremos na nossa estratégia de chegar a todos e, no fundo, disponibilizar para todos serviços e oportunidades para que possam inovar. Boa. E estas primeiras empresas as que começaram contigo nos primeiros programas e criaram a história de sucesso que tens falado, que características é que tu achas que têm? O que é que as está a diferenciar e o que as faz entrar on board em programas destes em antecipação ou se calhar mais rapidamente do que se calhar as restantes? Eu diria que primeiro, há um tema de conhecimento que é um tema muito importante e que naturalmente as empresas e as primeiras foram aquelas que perceberam a inevitabilidade da mudança, perceberam que tinham que estar na linha da frente da adoção e perceberam, eu acho que esse é um sinal muito evidente, perceberam que este ecossistema e as soluções que startups desenvolvem hoje em dia são potenciais parceiros para essa transformação. E, portanto, eu acho que isso é um elemento muito importante que, se calhar, quando eu fiz a minha primeira talk, ninguém acreditava e achava que era um conjunto de tecnológicos que faziam umas soluções engraçadas, mas que depois aquilo não se materializava em processo de transformação nenhuma. Hoje em dia, nós conseguimos rapidamente olhar para um bom conjunto de startups que estão na rua e é como é que eu ia dizer, impossível não reparar no seu potencial de transformação. Pensamos, mais uma vez, eu gosto muito de usar exemplos fora da indústria, pensamos na Revolut e pensamos naquilo que foi a entrada da Revolut num mercado tão tradicional como o nosso e aquilo que é a afirmação de long term. Já não vou falar a Uber e daí de aspas, aspas. E, portanto, muitas vezes, eu acho que o mérito das empresas que acompanham estes programas é perceberem que mais vale estar perto da vertigem da mudança do que ignorar a vertigem da mudança e ser vítima dessa mudança mais tarde ou mais cedo. Portanto, acho que é uma perspectiva inteligente e que adiciona valor, porque nós também não estamos, e eu gosto também de dizer isso de uma maneira muito particular, mas acho que posso falar por nós, posso falar pelas incubadoras e também pelas startups. Nós não conhecemos tudo em absoluto e, portanto, nada melhor do que ter o aporte e o conhecimento das empresas sobre os seus desafios de negócio, sobre as suas formas, sobre os seus modelos de negócio e sobre aquilo que é o processo de transformação que elas próprias estão a viver, que isso enriquece-nos a nós e faz com que quem tem a oportunidade de desenvolver um projeto, um empreendedor que tem a oportunidade de desenvolver um projeto e de contactar com uma empresa com uma dimensão, como por exemplo a Global Blue, ou como a Mastercard, ou como grupos hoteleiros líderes em Portugal, como o Estano ou Vila Galé, podem ter a oportunidade, durante esse período de contacto,
de adaptar os seus produtos e de perceber claramente quais são os problemas das empresas. Acho que é um capital do ponto de vista de aprendizagem que é muito bom para toda a gente. E, portanto, não é só as empresas que vêm à procura de aprender com as startups, mas é um processo que tem que ser circular desse ponto de vista e bidirecional. E, portanto, toda a gente aprende com toda a gente, é por isso que é um ecossistema. Falaste há pouco na diversificação, portanto, houve uma jornada natural, começou mais generalista e agora mais em verticais. Isso leva-me também aqui à curiosidade em perguntar-te se há áreas do turismo que têm sido mais favoráveis para o Open Innovation, se naturalmente são áreas com mais apelo a estas metodologias, se há algum segmento, algum vertical, uns mais e outros menos, se os puderes identificar. Sim, quer dizer, aqui eu acho que nós próprios, Turismo Portugal, quando lançámos e quando desenhámos a nossa estratégia e a própria concepção do Nest, nos apontou para trabalhar, ou seja, para nós também foi uma jornada de aprendizagem. E, portanto, para nós, aquilo que nós procuramos identificar com a indústria foi um conjunto de domínios que todos em conjunto consideramos prioritários e, portanto, a experiência do cliente, a seamless travel, a sustentabilidade que é nosso DNA da nossa estratégia e uma transição inevitável, a gestão de operações, as novas tecnologias, no fundo foram esses os domínios que, se quiseres, numa primeira vaga começaram a chamar mais a atenção, até porque eles eram os tópicos que a generalidade dos programas tomavam como críticos. Aquilo que fomos também aprendendo com o processo é que pela conversa e pela troca de experiências e por escutar as empresas, se acabam por identificar outros problemas que às vezes são microproblemas para nós, mas que são muito importantes do ponto de vista da produtividade e da competitividade das empresas. Lembro-me de há um ano ou o ano passado tivemos uma startup na área de inteligência artificial que fazia leitura automática de e-mails de pedidos de clientes, e agências de viagens perceberam isso. Para mim é crítico para eu melhorar a minha operação da minha empresa, porque tenho N postos de trabalho que, se eu conseguir libertar desta tarefa com menos valor acrescentado, posso redirecionar para tarefas com maior valor acrescentado dentro da minha companhia. Portanto, desse ponto de vista, estamos também a aprender, e eu acho que o focalizar e termos aqui um conjunto de apostas que estamos a testar este ano, de ter verticais, nos podem ajudar a progredir mais rapidamente na resolução de alguns problemas, não é? Um bocadinho na lógica de como fazemos também áreas que identificamos como críticas e que fazemos pilotagem, fazemos experiências com parceiros ou nas próprias escolas de turismo de Portugal para perceber se funciona, porque funcionando elas podem ser escaláveis e transferíveis para outras empresas. Muito bem. E para além desta iniciativa em concreto, do qual obviamente a Fábrica de Startups faz parte, que mais há dentro da programação do Turismo Portugal, se puderes aqui também contar-nos, Bem, eu as diria, iniciativas? sim, nós procuramos, num programa, nós lançámos um programa chamado Fostering Innovation in Tourism, em que desafiámos um conjunto de incubadoras do país inteiro a, a juntarem-se a nós num protocolo e, no fundo, num compromisso de trabalhar a inovação nessas incubadoras. E todos os anos lançamos uma call para programas e temos 14, 15, dependendo da robustez, 14, 15 programas de inovação que cobrem, eu vou-lhe dizer, 4 grandes domínios. O primeiro domínio, aliás, 3 grandes domínios. Ideação e pré-aceleração, em que, no fundo, daquilo que procuramos com esses programas é gerar novas ideias. Portanto, há aqui também nesta área um trabalho importante para fazer, de conquistar universidades, centros de investigação, centros tecnológicos, muita gente com muito talento que está a trabalhar, e, portanto, é preciso trazê-los para o ecossistema. Portanto, nesse tipo de programas, aquilo que nós pretendemos é gerar cada vez mais ideias e cada vez mais projetos. Depois, a seguir, podem passar para um segundo nível, que é um nível de aceleração. Ideias com potencial, mas que precisam de um programa de afinamento de um conjunto de dimensões, de modelo de negócio, de fit com o mercado, de capacitação das próprias equipas, às vezes de criação e de aumento de capacidade dessas equipas de trabalharem. E, portanto, essa é uma segunda dimensão, e aí já estamos petinho
ter soluções prontas para o mercado, e se estes dois pilares funcionarem bem de forma contínua, provavelmente aquilo que teremos é capacidade no terceiro nível, que é a inovação aberta, em que, na verdade, aquilo que fazemos é juntamos empresas e juntamos startups num ecossistema próprio para a inovação, e o estímulo aí é teste de soluções para que a adoção fique também mais facilitada e para que as empresas possam olhar para este espaço FIT como um espaço indicado para poderem testar. Há coisas que funcionam, há coisas que podem não se ajustar, há coisas que é preciso o responsável de inovação da empresa, antes de falar com as áreas de negócio dentro da sua organização e de os tentar convencer a mexer em coisas que aparentemente funcionam bem, é bom ter a oportunidade de o testar num ambiente com reduzido risco de se impactar nos clientes. Portanto, eu acho que um dos méritos da inovação aberta é exatamente esse, é eu conseguir ter disponibilidade e tempo das empresas para, com soluções com potencial e com robustez, podermos testar e, testando, elas poderem fazer o caminho da adoção de uma forma muito mais rápida, não é? E eu às vezes tenho aqui sempre um sentimento de a pandemia forçou-nos a ter menos medo de adotar um conjunto de coisas que eram disruptivas porque foram mexer com coisas que tínhamos que mexer, não é? De repente, de um dia para o outro, não podíamos ter cartas nos restaurantes. Toca toda a gente a mexer, a meter menus digitais, e eu nem vos digo a primeira vez que tivemos um programa de uma startup nossa com menus digitais, e que achávamos todos aquilo o máximo, e achávamos que toda a gente ia adorar, e na verdade ninguém adotou na primeira leva. Chegou a emergência da necessidade e toda a gente passou a ter um QR Code nas mesas, e esses QR Codes continuam a providenciar valor, e eu acho que são hoje cada vez mais instrumentos fundamentais para, em cima disso, construir outras soluções para os clientes. E nós temos um programa vertical há 4 anos, 4 ou 5 anos, um vertical na área da food, que é um vertical com enorme êxito do ponto de vista de soluções, e hoje temos soluções que já conseguiram ser investidos durante o programa num volume muito significativo, alguns conseguiram conquistar mercados internacionais. Isto tudo porquê? Porque também temos como parceiros desses programas empresas que olham interessadamente, e não tem nada de mal que as empresas olhem interessadamente para estas soluções como forma de expandir os seus negócios. Acho que é mesmo esse o caminho de parceria que temos que conseguir alcançar. Bem, obrigado, Sérgio, por seres pela visão e seres tão esclarecedor. Já voltarei a ti. Gostaria agora de conversar também agora um pouco com Global Blue, com a sua representante, agora é a Eti Pedrosa, e agora, portanto, nesta perspectiva de que existe, de um ponto de vista estratégico e de oportunidade, imensas vantagens em desenvolvimentos por via de Open Innovation, o que eu gostaria de ouvir também agora um pouco de ti, Goretti, seria, na prática, o que é que há aqui para as startups? Quais são os benefícios e também os desafios em estabelecer parcerias com startups? Bom, primeiro, quero, obviamente, agradecer o convite de estar aqui hoje. Portanto, acho que é importante podermos partilhar a nossa experiência neste programa que foi feito. Eu vou só enquadrar um bocadinho a Global Blue, porque acho que ajuda a perceber a nossa área de negócio. Nós somos um parceiro estratégico de tecnologia e pagamentos que permite aos retalhistas melhorarem o seu desempenho e, por sua vez, oferecerem uma melhor experiência de compra aos seus clientes. Uma das áreas que nós atuamos é o tax-free. O tax-free é o serviço que devolve o IVA aos clientes, aos turistas extracomunitários, ou seja, fora da União Europeia. E damos exemplos muito fáceis que visitam o nosso país, brasileiros, americanos, chineses. Portanto, são a este público que nós precisamos de impactar e de falar para podermos chegar a eles e da sua forma permitir que os nossos clientes, os retalhistas, falem com eles. Este é um bocadinho do enquadramento da Global Blue e para entender. Agora, respondendo um pouco à tua questão, as parcerias a longo prazo e os benefícios que podem trazer, eu acho que é importantíssimo para as empresas, quando iniciam este projeto, terem muito claro uma definição de objetivos.
é fundamental percebermos qual é o produto, qual é o serviço que nós queremos em conjunto com a startup desenvolver para nos ajudar, porque toda a adequação que precisamos de fazer a partir do momento em que entramos num piloto, no teste, que é o que o Sérgio nos transmitia, é um ponto de partida e que nos ajuda a validar o que é que podemos fazer ou não. É um trabalho contínuo entre as equipas da empresa e da startup. E esse trabalho é muito valorizado, e também nos ajuda a tirar benefícios, quer seja pelo conhecimento das startups na área, quer seja do conhecimento da empresa e que não consegue levar mais além. E também, por fim, a nível de gestão de expectativas. Acho que enquadrar o que o produto ou o serviço vai poder trazer, tanto para as empresas, ou seja, por parte das empresas, entender claramente qual é a expectativa, ou seja, definir claramente quais são as expectativas que tem, e da mesma forma para a startup que vai desenvolver uma solução, esta expectativa do que é que vai conseguir, e quando falamos nisso, falamos no nosso mundo, que nós somos uma multinacional, e portanto aqui a expectativa de poder ter um produto, e foi o que a gente fez, nós temos um produto que está, um serviço que está a ser, que foi desenvolvido com a Enterprise Bot e que continua online, ou seja, é uma parceria a longo prazo, já somos parceiros desde 2021, a expectativa de poder também ter esta solução em outros mercados. Isso também ajuda a podermos crescer em conjunto. Okay? Espero que tenha enquadrado a resposta. Muito bem, muito bem. A vossa experiência eu acho que é muito relevante para outros, para muita gente que está aqui a ouvir esta sessão. Era engraçado se puderes também partilhar um pouco a aprendizagem. Portanto, o que foi ao longo do tempo, como foram afinando a relação com as startups, como foram garantindo que se estabelecia de facto uma relação de ganho-ganho, win-win e com bons resultados. Portanto, se puderes remontar um pouquinho às vossas primeiras experiências e como evoluir até aos dias de hoje. Claro que sim. Bom, eu posso, vou dar um bocadinho, vou falar efetivamente do nosso caso, acho que é um caso de sucesso. Nós quisemos falar com os clientes, como eu disse, extracomunitários, num formato, estávamos em pleno Covid, não é? Mas queríamos falar num formato digital, ou seja, sem papel, sem contacto humano, e que de certa forma respondesse às necessidades de nós podermos ajudar o cliente final a perceber como é que se fazia o tax-free em Portugal. Porque o que é que acontece? O tax-free é um serviço que nós oferecemos a estes turistas, mas a maioria deles não tem conhecimento. Mas é uma vantagem, é uma ferramenta de vendas para as lojas, no sentido que um turista pode ter um desconto até cerca de 15% de reembolso. Ou seja, na compra de um produto tem um reembolso até 15%. Para nós é essencial, a nível do processo, que o cliente faça uma validação no aeroporto para poder receber esse reembolso. E o facto de podermos falar, o nosso primeiro desafio era efetivamente conseguir chegar aos clientes brasileiros. Era um desafio grande, porque a nível de grupo, como multinacional, o brasileiro não é o principal cliente internacional nos outros países, mas em Portugal é o nosso número um. Tem a língua, que é o português, e portanto aqui a nossa proximidade era maior. Portanto, o desenvolvimento de um produto que ia ao encontro de falar com os brasileiros num canal que para eles era muito, muito fácil, que neste caso é o WhatsApp. Ou seja, nós queríamos trabalhar num canal de comunicação, nós sabemos que para eles é próximo, é um canal que permite uma interligação imediata, e então desenvolvemos em conjunto com a Enterprise Bot um chatbot, do qual nós, como Global Blue e em Portugal, não tínhamos o expertise, o conhecimento para desenvolver este produto, não é? Esta área. Então, a utilização, ou seja, neste caso, o aproveitamento do conhecimento que uma startup tem nesta área ajuda-nos muito, não é? Este é uma mais-valia que as startups têm, que tem a ver com o expertise em áreas novas, nas quais a maioria das grandes empresas não tem ninguém alocado 100% para poder evoluir.
E portanto foi com base nisto. Depois, naturalmente, eu acho que é fundamental falarmos a nível de custos. As grandes empresas têm o go, no go, é fundamental termos, quando estamos a iniciar um projeto novo, do qual é um mercado pequeno, é um mercado que precisamos de testar para perceber se funciona ou não, o custo que envolve um projeto é essencial, ou seja, é um dos pontos de partida e, portanto, era uma solução que nos permitia testar, ganhar aprendizagem e perceber se poderíamos então avançar e seguir para a frente. E por fim, claro, a criatividade nesta nova solução, que sem dúvida a startup traz-nos, não é? Se conseguimos ser de certa forma criativos, não é que seja diferente do que haja no mercado para outras soluções, porque hoje em dia e mesmo em 2021, soluções através do WhatsApp são soluções que já existem, mas nesta área não. E, portanto, podermos falar com um cliente que está em Portugal e que, um cliente internacional e que está em Portugal, e este ser o canal primordial para falar com ele, foi sem dúvida para nós uma inovação e uma criatividade que a Enterprise Bot nos ajudou. Muito bem. Olha, e falaste há pouco acho que um ponto muito importante, né? Tanto na avaliação e para a tomada de decisão go, no go. Vocês, que critérios têm utilizado de indicadores-chave para avaliar o sucesso dessas experiências, da eficácia da parceria? Ou seja, Para onde é que vocês olham? obviamente nós quando iniciamos este projeto, um ponto de partida foi sem dúvida definir objetivos, definir KPIs, ou seja, quais eram os principais Key Performance Indicators dos quais nós queríamos medir e queríamos perceber para onde faria sentido continuar ou não continuar, e que, por sua vez, estes indicadores nos trariam retorno de investimento, porque na realidade, como empresa, o que nós pretendemos sempre é ter uma solução que nos traga retorno de investimento. Tinha muito a ver com o número de pessoas que nós poderíamos atingir, ou seja, neste caso, que conversassem connosco através do bot, ou seja, os utilizadores desta plataforma nova, que ao termos esta solução, iríamos, em primeiro lugar, reduzir custos na produção de materiais em papel, que têm custos associados, tem uma vertente de sustentabilidade, porque a partir do momento em que temos esta solução disponível, é uma solução via QR Code, que quer dizer que não precisamos de ter papel, portanto também é sustentável, também transmitimos esta mensagem aos nossos retalhistas, aos nossos lojistas, que também não querem ter muitos materiais em loja para poder distribuir, e por sua vez também naturalmente para o consumidor final, que vê uma solução de falar connosco em primeira mão e ver as suas dúvidas todas esclarecidas. Portanto, aqui tinha muito a ver com validar ao certo não só o público que nós iríamos atingir, nós fizemos uma solução em português dedicada naturalmente aos brasileiros, mas também uma solução em inglês, porque na altura já tínhamos a indicação e a informação que os ingleses, ou seja, com a saída com o Brexit, passaram a ser também elegíveis para o tax-free e, portanto, já era um público do qual nós queríamos começar a trabalhar. Estes também muito desconhecedores desta vantagem, queríamos chegar a eles. Portanto, aqui trabalhamos em conjunto e continuamos a trabalhar naturalmente para melhorar não só a interação com este público, melhorando aqui, ou seja, ensinando o próprio bot a ir ao encontro das perguntas que os clientes fazem e das quais nós temos que dar resposta. Aqui foi sem dúvida uma grande aprendizagem, porque criar um bot para nós, empresa, utilizámos os meios que tínhamos, que era as dúvidas que os nossos turistas colocavam, mas expor ou transpor isto para um formato em que as pessoas, elas próprias, escreviam e nós teríamos que dar uma resposta normal. Eu lembro-me perfeitamente que a primeira noção que eu disse, já em 2022, quando efetivamente já começámos a ter um volume muito maior, era que eu dizia, eu não sei falar brasileiro, portanto eu tenho que reescrever e treinar o bot para dar resposta às perguntas que são feitas por um mercado que tem na realidade uma linguagem muito diferente de questionar que a nossa tem. E portanto aqui
também nos ajudam muito a conhecer melhor o nosso público-alvo e a perceber não só as dúvidas, mas a forma como eles podem interagir connosco. Muito bem. Obrigado pela tua partilha generosa sobre o caso prático. Acho que ajuda a elucidar algo muito concreto, uma questão muito crítica e do qual, obviamente, a entidade Global Blue tirou partido do Open Innovation. Agora passaria só, e já voltamos outra vez à Goretti, agora para o Diogo Gomes. Aqui neste caso, a startup, na prática, não é? E que trouxe respostas aqui às necessidades da empresa. Se puderes rapidamente, Diogo, também fazer o teu breve enquadramento e deixaria-te então também uma pergunta logo de seguida, que seriam quais é que são de facto as estratégias mais eficazes para as startups estabelecerem as parcerias com empresas, porque ouve-se no mercado que essa é a grande dificuldade de fazer este casamento acontecer. Vocês claramente conseguiram, fala-nos um pouco da estratégia. Olá a todos, olá Roberto. Primeiro de tudo, também, como agora te fez, agradecer o convite para estar aqui neste webinar para fazer esta apresentação. Só muito rapidamente apresentar a Enterprise Bot. Nós somos uma empresa que se foca em criar assistentes virtuais automáticos que são empowered por inteligência artificial e por machine learning, e as nossas soluções acabam por ser, por exemplo, o chatbot, como nós trabalhamos com a Global Blue, email bot e o VoiceBot. Em termos destes programas, de quais é que são as melhores estratégias para as startups, digamos, se enquadrarem ou conseguirem criar esta ligação com as empresas. Isso é claramente, primeiro, um ponto muito importante destes modelos, destes programas, é que as startups, muitas vezes, nós temos grandes ideias, temos grandes soluções, grandes coisas que queremos apresentar, mas temos muita dificuldade em fazer com que isso seja notado, com que as grandes empresas, com que os investidores, com que os parceiros nos notem, especialmente no mercado como da Enterprise Bot, o mercado digital, onde há várias soluções que fazem basicamente a mesma coisa ou que são muito parecidas umas com as outras, é muito difícil de sermos notados. E é nisso que estes programas ajudam, dão-nos a hipótese de chegarmos aqui, de falarmos com as empresas, apresentar as nossas soluções, apresentar o que somos diferentes do resto do mercado, apresentar o que fazemos melhor, o que temos que crescer, apresentar tudo isso. Em termos de como fazer esta ligação com a empresa, existem várias coisas. Primeiro que tudo, existe a necessidade de ouvir. Ou seja, a Enterprise Bot, quando viemos para o programa e começámos a discutir com a Global Blue o que a Global Blue necessitava, a solução, nós já tínhamos alguns clientes, nós já tínhamos contratos feitos, já tínhamos vários produtos feitos. Mas é isto que se passa. Por mais que nós já tenhamos vários produtos feitos, mesmo dentro da indústria do turismo, cada cliente, cada parceiro vai ter necessidades diferentes. E às vezes nós estamos tão focados na nossa solução e o que nós achamos que a solução faz e o que nós achamos que a solução consegue fazer, que às vezes é difícil conseguirmos perceber, ok, a nossa solução faz isto e conseguimos fazer muita coisa, mas o que o parceiro precisa, o que a empresa precisa, é esta coisa específica. E é isto que nós temos de nos focar. Temos que às vezes desligar-nos destas ideias grandiosas que nós temos, começamos logo a perceber, podemos crescer para aqui, podemos crescer para ali, podemos fazer isto, podemos fazer aquilo, mas o que a empresa precisa, neste momento, é algo específico. Neste caso, como por exemplo o projeto da Global Blue, o que a Global Blue precisava era de um chatbot implementado no WhatsApp para comunicar diretamente com clientes internacionais. E foi isso que nós tivemos que nos focar, e isso é um primeiro passo muito importante, ouvir o parceiro, ouvir o que é preciso, e depois disso passar para o segundo passo, que eu também acho muito importante, que é a adaptabilidade às necessidades das empresas ou o que é que seja. Nós temos por mais que as startups tenham um produto, ok, eu sei que estou a falar se calhar de uma visão mais digital, onde os produtos são mais fáceis de adaptar e de alterar, mas há sempre às vezes, ok, as empresas podem ter uma resistência às vezes a evoluir, a adaptar, a crescer, a adaptar novas soluções. Às vezes também por parte das startups há uma resistência em adaptar a solução. Ou seja, nós queremos que a solução faça isto e se a empresa quiser algo diferente, nós começamos, pois não sei se é possível, se calhar é melhor fazermos assim. Tem que haver uma adaptabilidade, tem que haver depois de ouvir, tem que haver, ok, o que é que nós conseguimos fazer, o que é que nós conseguimos fazer com as necessidades que a empresa veio ter connosco. Temos que conseguir adaptar a nossa solução, temos que conseguir fazer
ok, conseguimos crescer por aqui, conseguimos crescer por ali, ver o que é possível, ver o que não é possível, adaptar a solução e não ficar preso à ideia que estávamos pré-definida de o que é que nós queremos do programa, o que é que nós queremos desta parceria e o que, na verdade, o nosso parceiro necessita. E depois, obviamente, isso leva ao ponto que agora a gente também falou, que é muito importante criar esta ligação com as empresas, muito importante desenvolver estas parcerias, é a comunicação. Capaz de comunicar expectativas, comunicar resultados, comunicar como é que se vai crescer. A comunicação, eu no fim acho que no fim de tudo a comunicação é a parte mais importante, porque não só expor a solução, porque isso obviamente neste tipo de programas temos todos tempo para apresentar a solução, o que é que a solução faz, etc. Mas comunicar, criar uma ligação de confiança com a empresa de eu vou criar algo para vocês, que vai ser especificamente adaptado para vocês e as expectativas do nosso lado são estas, as expectativas do vosso lado são estas, e é isto que nós nos propomos a atingir. É muito importante definir e comunicar corretamente desde o início. Obrigado, Diogo. Bastante claro e acho que muito útil também para as startups que nos estão a ouvir. Fala-me também um pouco se, depois desta experiência, ou até no decorrer, se este modelo colaborativo já vos trouxe novos clientes. Portanto, se é já uma prática que vocês, enquanto também estratégia de negócio, fazem muita utilização enfim, este caminho do Open Innovation. Sim, como este modelo, este tipo de programas é muito importante para nós, Enterprise Watt. É, na verdade, o nosso maior, como nós temos mais clientes, é através destes programas de Open Innovation, porque, como eu disse, é como nós conseguimos vir aqui e mostrar como a nossa solução é diferente de outras soluções no mercado, talvez não conhecidas, como Microsofts, como Googles, tudo isso, especialmente em termos de uma empresa digital, estes modelos ajudam-nos muito a conseguir falar diretamente com os parceiros e não só apresentar as nossas soluções, mas também no nosso lado aprender, dizer, ok, a nossa solução faz isto, mas o que é que o parceiro precisa realmente? Será que nós devíamos investir mais em crescer a solução por caminho X, Y ou Z? Ou se calhar o que este parceiro precisa é o caminho A, e se calhar devíamos investir mais nisso, porque se este parceiro precisa do caminho A, provavelmente muitos outros parceiros dentro do mercado do turismo, neste caso, vão precisar também disso. Portanto, este modelo é muito importante neste momento, pelo menos para a nossa equipa em Portugal. É como nós conseguimos arranjar mais clientes, é através de Open Innovation Programs. E depois, obviamente, isso é importante em termos financeiros, porque obviamente traz novos clientes, novos contratos, mas também para aprender uns com os outros. As empresas aprendem connosco quais é que são as soluções que nós estamos a mostrar e nós aprendemos o que é que as empresas precisam mesmo. Como é que nós devemos de crescer a nossa solução para, na verdade, nos adaptarmos ao que as empresas precisam. Das tuas palavras, entendo que de facto aqui a inovação aberta é um bom ponto de encontro e que de facto vocês conseguem tirar um enorme partido disso nos vossos desenvolvimentos e já ganharam até muito traquejo em como entender, não é? De facto, as necessidades das próprias empresas. Mas fala-me um pouco sobre o tipo de recursos. Recursos que podem ser desde, enfim, não caindo no óbvio de recursos financeiros, mas como é que vocês trabalham internamente as equipas, como é que se estruturam para de facto conseguir atender às questões do próprio cliente ou das corporações, que apoio ou recursos vocês precisam ou que vocês até já colocam para conseguir de facto estar com competência na inovação aberta? Em termos de recursos, primeiramente, obviamente, sem mesmo falar dos investimentos financeiros, porque isso é o óbvio, uh, nós temos que, quando entramos num programa destes, temos sempre que alocar alguém, que é mais o que eu faço, que é para falar diretamente com o cliente, criar a ligação, mas temos que preparar as equipas, no meu caso, que é uma solução mais digital, preparar as equipas técnicas para, vai ser preciso adaptar. O que é que seja que nós fazemos agora, vai sempre ser preciso adaptar. Vamos precisar de tempo, vamos precisar de recursos para adaptar à empresa e às necessidades da empresa. Em termos de recursos, o que nós depois achamos que é o importante que depois conseguimos retirar daqui até para crescer a solução. Quando nós começamos uma parceria com uma empresa, se nós queremos mesmo desenvolver algo que vai ajudar, que vai mesmo criar ganhos para a empresa, vamos precisar às vezes, partilhas de informações, partilhas de data, partilhas de APIs, partilhas tudo isso que às vezes, até do lado das empresas, com a Global Blue isso não aconteceu. A Global Blue foi sempre muito aberta a partilhar informações e a partilhar o que era necessário, mas às vezes há uma certa resistência. Nós não queremos partilhar isto porque não queremos expor-nos muito. Às vezes as empresas têm que perceber este tipo de desenvolvimento
implica uma certa exposição, mesmo do lado da empresa. A empresa tem que se abrir a novas ideias, tem que arriscar essas novas ideias, que é o que às vezes o que falta. Não digamos falta, mas às vezes há um certo receio de dizer pode falhar e vamos investir e pode falhar, mas sem haver este passo de vamos arriscar, vamos fazer, vamos partilhar as informações que vocês precisam, vamos partilhar as APIs que vocês precisam, vamos partilhar os recursos técnicos que vocês precisam para desenvolver. Às vezes torna-se complicado de desenvolver. Mas sim, em termos de recursos internos, nós já estamos adaptados, já estamos habituados a estes programas da OpenAI, portanto já vamos prontos para adaptar, para existir para tudo. Em termos de empresas de recursos externos que nos possam ajudar, as empresas têm que estar preparadas para talvez não investir muito tempo, porque isso o tempo é mais do lado da startup, é mais só um bocadinho ao início é que precisamos do tempo, mas partilhar recursos internos que tenham, que nos vai ajudar a crescer a nossa solução especificamente para vocês. Boa, Diogo. Obrigado por traduzires aqui o DNA, no fundo, também do ponto de vista de espírito e de postura, também com o qual as próprias startups, à partida, a partir do vosso caso de sucesso, devem se posicionar e enfrentar estes programas, não é? Com essa postura. Muito bem. Obrigado desde já aos contributos de todos. Vou fazer agora aqui uma pequena ronda apenas para captar umas últimas visões e também alguns direcionais vossos, sobretudo agora numa visão de futuro sobre o futuro da inovação aberta em Portugal. O que é que vocês acham, o que é que vocês veem como num prazo de 5, 10 anos em relação a esta forma, a este modelo de trabalho, e também qual é o papel de cada um de vocês em que vocês estão, portanto, desde o governance do turismo às empresas e às próprias startups, se puderem falar um pouquinho sobre a vossa posição dentro deste modelo de inovação. Começaria pelo Sérgio, seguida pela Gorete e pelo Diogo, a ordem com a qual começámos as intervenções. Bem, Roberto, antes de tocar nesse ponto, eu queria dar os parabéns, quer à Gorete e quer ao Diogo, pela forma como eu acho que tangibilizaram, e quem nos está a ouvir está à procura, se for startup, como é que se mete neste mundo, o que é preciso, o que é que pode esperar. Da mesma maneira, as empresas que vão participar neste programa também têm a expectativa, algumas delas é a primeira vez, e portanto também têm a expectativa de perceber como é que isto funciona. Eu acho que eles traduziram muito bem a forma de interação necessária para ter sucesso, e por isso é que eles também estão aqui a partilhar a sua história de sucesso, porque no fundo a tecnologia não resolve tudo, isto são pessoas no fim do dia, e portanto as pessoas têm que ter capacidade de explicar os seus problemas e estar abertos a soluções. Quem tem as potenciais soluções tem que ouvir o cliente e perceber o que é que tem que adaptar, e muitas das notas que eu habitualmente costumo dizer para o que é chave para o sucesso está muito na empatia, na capacidade de ouvir o cliente e de ser flexível. E, portanto, a solução não é a coisa mais importante, a necessidade do cliente é a coisa mais importante. E, portanto, esta eu diria que é a minha nota, e aquilo como eu vejo o futuro a acontecer, gostava e o nosso empenhamento do nosso lado é para alargar este tipo de experiências, e que o ecossistema seja capaz, ele próprio, independentemente de haver ou não suporte ou apoio, no caso do Turismo de Portugal, para este tipo de iniciativas, que ele próprio se organize. Eu acho que há aqui um tema que eu também acho que é muitíssimo importante neste processo, é estes programas de inovação aberta não são só para pôr em contacto as empresas e as startups, são para fazer uma coisa, para mim é crítica, que é as empresas com as empresas, não é? Que é as empresas passarem a cooperar entre elas e não estarem metidas no seu modelo muito estanque. No dia em que isso acontecer, e acontecer de forma muito grande, nós não somos necessários. E, portanto, o idealmente seria que nós estivéssemos a pensar nos desafios a seguir, e que daqui a 5 anos as empresas, por si só, organizadas com as suas associações empresariais, organizadas por cluster, organizadas por afinidade, seja o que for, elas próprias acreditassem que este processo é um processo que pode ser dinamizado pelas suas equipas e que é um processo virtuoso para o futuro.
independentemente disso, nós continuaremos, obviamente, deste lado a puxar por este tipo de iniciativas e a fazer as pontes que todos acharem necessárias, e, portanto, ao serviço das empresas e das startups neste processo, mas o encorajamento que deixava aqui deste lado era um bocadinho este, não é? Que é, precisamos que as empresas olhem para o vizinho do lado e se calhar o vizinho do lado tem um problema muito similar ao meu, então se calhar podemos trabalhar nisto em conjunto e progredir em conjunto. Acho que esse é algo que já temos visto em empresas que pela primeira vez estabeleceram relações de negócio e desenvolvimento de negócio entre si, que estarem ao mesmo lado durante 3 ou 4 meses num programa desta natureza. Porquê? Porque aprenderam e tiveram a oportunidade de conhecer o outro e de olhar para o outro com os outros olhos e de perceber, se calhar há avenidas de colaboração que vão para além daquelas que eu tinha pensado. E, portanto, acho que essa é uma ótima oportunidade que espero que aconteça, mas de todo modo eu acho que Portugal está neste momento num bom ritmo de aceleração e nós com o NEST e um- com uma aposta disruptiva que vamos ter no nosso campus do Estoril, queremos, no fundo, criar uma casa de inovação que junte todos os players indispensáveis, aqueles que são os novos os estudantes e os novos empreendedores do futuro, que estejam próximos do ecossistema desde o zero, para que, de facto, o setor em Portugal consiga fazer a transformação que todos acreditamos que é indispensável. Obrigado, do meu lado. Obrigado, Sérgio. Agora é tipo passava-te a palavra Sim. sobre o futuro e já agora um conselho na linha, como também o Sérgio deixou aqui algumas linhas de conselho, também cabe bem. Bem, eu acho que quando falamos do futuro, eu vou falar também um bocadinho do passado. A Global Blue foi pioneira no conceito do tax-free há mais de 40 anos. Portanto, para nós, a inovação é essencial. Nós precisamos de inovar porque nós somos uma empresa que é B2B2C, ou seja, business to consumer, o que quer dizer que nós temos que apoiar os retalhistas, como eu dizia, a conseguir proporcionar aos clientes uma experiência melhor. Hoje em dia, os clientes são muito exigentes, têm segmentações e perfis muito distintos, são mais informados. Portanto, se nós não conseguimos nos distinguir pela inovação, pela diferenciação do que apresentamos, será mais difícil. E tal como o Sérgio dizia, esta colaboração entre empresas, porque nós somos um player do mercado desta área, mas interagimos com muitos outros de áreas distintas, mas que de certa forma também falam com este nosso público final. Portanto, esta interligação ajuda-nos a todos. Portanto, a inovação aberta, o programa de inovação aberta, ajuda-nos, sem dúvida, a poder testar e experimentar. E tal como falaram no início, nós estamos num outro programa, exatamente para testarmos, para podermos, através da inovação, criarmos uma experiência melhor para o nosso consumidor. Um pouco também aqui a nível de feedback ou a falar um pouco mais no futuro. Eu acho que, e o Diogo falou muito nisto, nas necessidades que as empresas têm, ou seja, ouvir as nossas necessidades é algo que é importante e para as startups hoje em dia faz diferença para nós, empresa, termos do outro lado um parceiro que nos ouve, que se adequa às necessidades ao que nós queremos, porque as empresas têm muito esta questão, podem iniciar com um objetivo, mas a meio houve ali qualquer coisa e foi preciso mudar, portanto, esta adequação e essa adaptação, as startups têm muito mais flexibilidade do que outras empresas maiores, das quais nós não conseguimos depois chegar a este ponto. Portanto, para nós, a inovação é sem dúvida algo que está na nossa necessidade regular, presente e futura. Obrigado, Goretti. Diogo, o futuro. Conseguem-me ouvir, certo? Eu Sim, estou a sim. ouvir, ok. Como perguntou como é que podemos planear como é que vai ser daqui a 5 anos, daqui a 10 anos? Isso é basicamente o que nós internamente estamos sempre a tentar fazer como startup, é o que é que vai ser necessário daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, como é que podemos
prever o que vai acontecer para podermos adaptar as nossas soluções para crescer da melhor maneira. O que acaba sempre por concluir é que isso é muito complicado de prever, porque a sociedade, o mercado, tudo muda tão rapidamente hoje em dia que isto acaba por ser complicado de prever o que vai acontecer. Mas estes programas de inovação são muito importantes para ajudar, pelo menos, a perceber. Porque ao conseguirmos perceber do nosso lado o que é que as empresas precisam, o que é que a indústria, o que é que o mercado precisa, conseguimos ver, ok, isto é o que eu preciso agora. Se nós conseguirmos resolver estas necessidades agora, o que é que vai ser as necessidades seguintes? Se nós conseguirmos resolver, por exemplo, um problema da automação que fizemos com a Global Blue, de comunicar com os clientes internacionais, a seguir a isto, o que é que vai ser preciso? Tanto para a Global Blue, como para outros possíveis parceiros, como para outros clientes. Estes programas ajudam-nos a perceber isso e se não a planear, porque planear o futuro acaba sempre por correr mal, mas pelo menos preparar-nos para as possíveis alterações que vão vir, para as possíveis novidades que vão vir, para nunca ficarmos para trás. Porque é isso algo que temos sempre medo, todas as startups, especialmente empresas digitais, temos sempre medo de ficar para trás. Vai aparecer novas empresas, novos competidores e nós não vamos conseguir fazer o mesmo. Mas se conseguimos perceber o que é que o mercado precisa, o que é que as empresas precisam, isso não vai acontecer porque vamos estar sempre a ir de encontro às suas necessidades. É muito, ok, todos nós queremos ser a próxima empresa a criar uma nova ideia que apresentamos e toda a gente fica, ok, não tinha pensado nisso e queremos investir. Isso é algo que, ok, temos que ter sempre algo por trás a pensar, o que é que podemos criar, como é que podemos não ser só reativos no mercado, mas ser um player ativo, alguém que está não só a reagir às necessidades do mercado, mas imediatamente a resolvê-las, a criar novos produtos. Mas a reatividade do mercado vai ser sempre precisa e é só com estes programas de inovação que conseguimos estar prontos para, dessa forma de reatividade, para adaptar. E uma coisa muito boa nestes programas é que, de certa forma, eu não diria pressiona, mas ajuda as empresas a perceber, ok, se calhar nós estamos um bocadinho fechados em termos de desenvolvimento. Houve outro programa que eu fui em dezembro, que eu fui algo que eu discuti com muitas empresas lá, foi especialmente empresas da indústria do turismo, foi se compararmos a indústria do turismo com outros mercados, como seguradoras, como fintech, assim, a empresa do turismo não está tão desenvolvida digitalmente como essas empresas. E é uma necessidade. É uma necessidade porque cada vez mais é isso que os clientes precisam, isso que os turistas querem. Os turistas, se a indústria do turismo não cresce ao mesmo tempo que as outras indústrias, vai começar a ficar para trás. E é isso que estes programas ajudam empresas que se calhar estão tão habituadas ao seu ritmo, às suas funções, que não pensam, isto está a funcionar, portanto não vamos mudar, mas podia ser melhor. Podia ser melhor, e não só podia ser melhor, como se não melhorarem, se não alterarem, não vão conseguir crescer, não vão conseguir acompanhar o mercado. Portanto, este tipo de inovação, para preparar o futuro, é importante para as startups, para conseguirmos perceber quais são as necessidades, e para as empresas, para conseguirem verem, ok, isto é o que está a ser feito, se nós não fizermos, não vamos conseguir ser um competidor a sério com os nossos competidores. Uau, muito bem, Diogo. Obrigado pelas tuas palavras. Acho que foi bastante spot on. De facto, temos aqui uma metodologia e uma prática que permite não ficar para trás. Portanto, eu retiraria muito estas palavras. Muito rapidamente, e só fazendo então aqui um pequeno sumário de algumas ideias que para mim foram bastante críticas, do qual eu já agradeço a vocês os três por tudo aquilo que aprendi. Estamos a falar de inovação aberta cada vez mais confiável, cada vez mais empresas a recorrerem mais presentes. Já vamos aqui numa curva evolutiva com bastante diversificação, entrando já em diferentes verticais. Do lado das empresas aprendemos de facto que é fundamental ter os objetivos muito, muito claros e um olhar de retorno de investimento, portanto, um pensamento não de custo, mas um pensamento de investimento / oportunidade, e entrar com risco também, este entendimento de que há aqui um risco partilhado, mas tem de facto valido a pena. Do lado das startups, o importante que estes espaços têm como um espaço de notoriedade, de marcar a diferença, a aprendizagem aqui também da própria startup em relação a ouvir os objetivos e as necessidades das próprias empresas, serem flexíveis e adaptar. E também se falou muito quanto a comunicação aqui é extremamente importante de ambos os lados, inclusive
a partilha, as informações, os dados. Há aqui também uma entrada na partilha de risco, mais uma vez, mas que é fundamental estabelecer confiança, e é um dos fatores de sucesso. Remato apenas com algumas palavras também aqui que captei vossas do Sérgio, numa visão de futuro, das empresas em si trabalharem com empresas, portanto, uma certa autossuficiência dos próprios ecossistemas nestas questões das necessidades e da inovação. Olhem para o vizinho do lado, trabalhem em conjunto. Da Goretti, também o ponto de que precisamos de inovar, porque os clientes são cada vez mais exigentes e, portanto, é preciso testar e experimentar. E também do Diogo, as palavras aqui muito interessantes de não ficar para trás. Estes programas são uma oportunidade de entender as necessidades de agora, mas também nos obrigam também a entender as necessidades que venham logo a seguir. Obrigado aos três. Queria agradecer a todos a participação, em particular a quem teve a dar a cara mais, não é? Portanto, ao Roberto, ao Sérgio, agora é ao Diogo. Eu estive aqui só como adereço início e final. E foi realmente inspirador e é principalmente a parte da fábrica, e ficamos muito contentes em saber que o piloto que demos início em 2021 continua ainda, não um piloto, mas a relação startup e empresa continua ativa em 2023, é um dos maiores sucessos que podemos sempre falar dos nossos programas. E aprendemos também a importância, não só para as startups, mas não só para as startups para chegar a estas empresas, a estes clientes, mas também fiquei agarrada àquilo que o Diogo disse, às empresas também de não se fecharem e de conseguirem ver a inovação do outro lado. E por isso queria agradecer novamente aos presentes que continuam aqui, mesmo estando já fora das 6, e só aproveitar para incentivar a todos que estamos a lançar o Tourism Advance, que podem, por favor, ir ao nosso site, o tourismadvance.pt. As candidaturas do programa de inovação aberta ainda estão abertas. Estamos ainda em busca das startups para resolverem os desafios das várias empresas com quem temos. Podem sempre visitar-nos. Estamos disponíveis também para esclarecer quaisquer dúvidas nos canais habituais. Obrigada a todos e aproveitem o resto desta quarta-feira. Muito obrigado, foi um gosto. Obrigada. Obrigado a todos. Até breve. Obrigado. Ah,